Olá, eu sou a Sumika, médica geriatra, fundadora da Goki Geriatria, e hoje eu estou com a Marisa Takatori, minha companheira de Goki, e ela é terapeuta ocupacional. Ela é mestre e doutora pela psicologia da USP, especialista em saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é unanimidade: rotina. Você gosta de rotina? Comenta aqui pra gente se você é um fã de rotina ou se você vive a vida um pouco mais solto. Marisa vai contar então pra gente a importância de uma rotina. Uma rotina é extremamente importante, apesar de que às vezes essa palavra ela soa um pouco cansativa, ela tá permeada também um pouco pelo cansaço, né, do dia a dia. Mas é fundamental todo mundo ter uma rotina diária, porque a partir dessa rotina é que a gente consegue enfrentar o oposto da rotina, ou seja, o inesperado, o acaso. Então, no dia a dia a gente tem assim uma dinâmica que ela vai fluindo, só que às vezes acontece algum acontecimento que exige das pessoas que elas consigam contornar essas situações, refazer um planejamento, ter uma flexibilização. Então, para a gente ter recursos para enfrentar o inesperado no dia a dia, é fundamental ter uma rotina. Por exemplo, um dia que está chuvoso e você chega atrasado no trabalho. Então, você tem que ter várias condições para se justificar com seu chefe, conversar com seus colegas, replanejar seu dia para dar conta das atividades que você tem que fazer naquele dia ou então naquela semana. Uma outra situação que é muito comum, você tem uma consulta naquela semana, uma consulta médica. Também foge, né, da sua rotina. Então você tem que também se planejar, fazer um outro caminho muitas vezes, né, ou tomar uma outra condução, ou então se você tem carro próprio, você tem que fazer um outro caminho. Então, essas situações que fogem do dia a dia, elas te exigem mais das suas funções cognitivas. Você precisa ter uma flexibilização, você precisa ter uma forma de reorganizar o que você tinha planejado fazer, você tem que refazer, né, algo que você já tinha planejado. Então, é fundamental ter uma rotina para que a gente tenha esses recursos quando algo foge aí desse dia a dia. Então é bastante importante que todos tenham essa rotina. Ah, que bacana. E também não só para enfrentar uma adversidade, mas também para colher as alegrias, as surpresas, né? Então tem um lado também que é prazeroso de não ser rotineiro, né? Então, um jantar fora, uma ida no cinema, enfim, acho que tem tudo isso. E outra coisa importante também é poupar energia, né? Você não precisa ficar decidindo coisas o tempo todo, né? Então são coisas que você pode fazer de maneira relativamente automática, que vai te liberar espaço na sua cabeça para outras coisas, né, Marisa? Para outros eventos, outros acontecimentos, outras experiências. Às vezes são experiências novas, né, que te exigem mais, muitas vezes corporalmente, né, fisicamente, cognitivamente, emocionalmente. E, né, se você tem essa rotina já no seu dia a dia, você tem essa reserva, né, de energia, né, como você falou, Sumika, de energia, para estar enfrentando aí algo que foge aí do dia a dia. E no caso, né, estou pensando na população que a gente atende, né, os idosos. Para os idosos é imprescindível ter essa rotina, mais ainda, né? Por que é importante? O idoso, mesmo no seu envelhecimento sem nenhuma doença, né, no seu envelhecimento, entre aspas, normal, a gente já tem uma perda de funções, uma perda de capacidades pelo próprio tempo decorrido aí de vida, né? E então, para o idoso é fundamental que ele tenha uma rotina organizada para que ele possa
prever o que vai acontecer com ele, prever como vai ser aquele dia, para que ele possa se sentir mais participando daquele dia a dia, mesmo que ele muitas vezes tenha tido uma redução das suas atividades, dependa também muitas vezes de decisões, né, de ações de outras pessoas. É fundamental que ele tenha uma rotina para que ele possa, o máximo que ele puder, participar, se sentir, né, como um participante desse dia a dia. E esse termo que eu falei, né, dele prever, né, o que vai acontecer, é fundamental, né? Então a previsibilidade é fundamental para que esse idoso fique o mais tranquilo possível, o mais organizado, né, no seu dia a dia, o mais estável no seu dia a dia, né? Então é fundamental. E não só o idoso, mas também todos que o rodeiam. Eventualmente, se é um idoso que precisa de ser cuidado, né, Marisa? Uhum. A pessoa que oferece o cuidado, ela pode estar precisando dessa rotina também, para que não tenha que decidir a todo momento o que deve ser feito, né, Marisa? Uhum. Então, até vamos supor o caso de ter um cuidador, o cuidador vai cumprir a rotina, os profissionais normalmente são muito bons nisso, né? Mas não só a família, ela pode chegar no momento do dia e ter já a noção de que é horário de X atividade ou de Y atividade, ou se é hora da refeição, do banho. Então isso pode nortear e trazer paz para a convivência de todos, né, Marisa? No caso do idoso, é essencial que a gente mantenha um ambiente estável e organizado. E para ter esse ambiente, né, com essa estabilidade, com essa tranquilidade, a rotina ela é fundamental. E Marisa, o que a gente faz com o idoso que é bagunçadinho por natureza? Como é que a gente pode ajudá-lo a encontrar um equilíbrio com a rotina, com a organização? Então, são hábitos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e também mudanças de hábitos. É claro que a mudança de hábito é um processo um pouquinho mais difícil, né, porque se você está acostumado com um jeito de ser ao longo do tempo, né, às vezes é difícil você modificar. Mas o próprio idoso, ele vai percebendo, ele vai sentindo, né, que essa rotina, que essa tranquilidade no ambiente também traz tranquilidade interna para ele, né? Então, o ambiente ele tem que ser favorecido, né, pela família, ou então pelos profissionais, pelo cuidador, né, que está lá no dia a dia com o idoso, no sentido de criar uma rotina, né? Muitas vezes esse idoso ele não está muito acostumado, mas aos poucos, gradualmente, tem que ir criando esta rotina. Por exemplo, o horário de acordar, manter mais ou menos, né, o mesmo horário. Aí, dependendo um pouco dos hábitos, né, da pessoa, primeira coisa, fazer a higiene, né, pessoal, tomar um café da manhã, trocar de roupa, tem o horário do almoço, né, que deve se manter mais ou menos, né, sempre no mesmo horário, um café da tarde, se for o hábito da família ou desse idoso, e o horário da janta, o horário de tomar banho até chegar o horário de ir para a cama. Então, aos poucos, a família tem que ir criando essa rotina, mesmo que esse idoso tenha sido, né, uma pessoa mais desorganizada ou mais instável aí em termos de atividades, mas é tanto benéfico para o idoso quanto para a família, para o cuidador também. E é o que eu tinha falado, né? Essa previsibilidade, essa tranquilidade do dia a dia dá mais recursos para o idoso enfrentar o inesperado, seja o inesperado que ele tenha que resolver algum problema, quanto também experiências mais prazerosas, porque mesmo as experiências prazerosas, elas podem gerar uma certa ansiedade, né, um certo receio, né, porque é uma experiência diferente. Então, ele vai ter mais recursos para enfrentar esses momentos. Sim. E você mencionou alguns marcos que são no dia que são muito importantes para todo mundo, né? Por exemplo, você mencionou muito os horários de refeições, que são marcos importantes. Então, a gente ter uma previsibilidade de horário nos ajuda muito. Mas eu acho que também você poderia falar para a gente um pouquinho dos outros marcos que a gente pode construir durante o dia do idoso. E um deles é um que a gente adora
por vários benefícios que a gente colhe, que, por exemplo, é o momento da atividade física. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco. Além dessa rotina, né, que eu falei de autocuidado, que é importante, né, ser regular, né, ter mais ou menos os mesmos horários mantidos, né, entre, por exemplo, as refeições, entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o café da tarde ou a janta, é importante que o idoso também vá descobrindo outras atividades que ele possa se interessar. Sejam atividades que ele possa contribuir com a família, no sentido de ajudar em algumas tarefas domésticas, ou então alguma atividade nova que possa ser incorporado nessa rotina, que possa dar prazer, trazer sentido, trazer um significado para esse idoso, né? E aí requer também, né, que o cuidador ou o familiar sente com o idoso, né, converse sobre esse assunto, né? Embrenhe, né, sobre esse tema, né, no sentido de resgatar coisas que ele gostava de fazer, ou então sugerir novas experiências para que ele possa experimentar, dar exemplo de algumas pessoas que começaram a fazer uma determinada atividade ou mostrar uma reportagem, enfim, tentar conversar sobre esse assunto no sentido dessa pessoa idosa descobrir uma outra atividade que possa ser inserida nessa rotina entre as atividades de autocuidado. Perfeito. E Marisa, eu vou dar um spoiler aqui, né? A Marisa está preparando para as próximas semanas outros vídeos para ajudar a sugerir para vocês atividades que possam enriquecer essa rotina ao longo do dia. Então, fica a dica aqui, acompanhe nas próximas semanas que a gente vai falar ainda mais detalhes sobre como fazer. Sim. Mais uma coisa que eu queria acrescentar, posso acrescentar? Claro. O porquê que essa rotina é importante, né? Vamos pensar quando ela não existe. Isso pode causar consequências para a saúde do idoso, no sentido de aumentar a ansiedade dele, gerar algum sentimento de tristeza, melancolia, depressão, temor, receio, né? Por isso que eu volto a reforçar, é extremamente importante que a pessoa idosa ela tenha essa rotina diária, né? Para que ela possa sentir tranquila, né? Poder se sentir participando do dia a dia da família, né? Apesar de uma certa redução das atividades, que a gente sabe que isso pode frequentemente acontecer, né? Ao longo do tempo, a pessoa deixa de trabalhar, deixa de fazer algumas atividades que quando jovem fazia, né? Mas é importante, né? Para garantir essa saúde, né? Para o idoso, para que ele possa se manter mais saudável nesse dia a dia. É verdade. E você me fez lembrar de um idoso que talvez não esteja claro que a gente está mencionando. A gente falou de rotina de autocuidado, de cuidador, de família que frequenta a casa desse indivíduo, mas na verdade a gente está falando possivelmente para muitos idosos que são completamente independentes, que vivem uma vida muito autônoma. E muitas vezes essa vida pode ser bastante sem rotina, até porque o lazer é muito frequente, porque as viagens são frequentes. E nesse sentido, a não rotina, a falta de uma rotina também é muito bem-vinda. Mas existem atitudes, né? Existem momentos que são bastante sagrados e opções que são muito importantes, como uma alimentação num padrão mais saudável, como um momento para atividade física, um momento de descanso adequado, devem ser muito valorizados, né, Marisa? Sim, acho que é o equilíbrio, né, que a gente sempre tem que buscar. E quando a gente está envelhecendo, né, tem como eu falei, né, já perdas, né, de funções, de capacidade física. Então, temos que cuidar da saúde, né? É uma fase que tem muitas possibilidades, mas também temos que cuidar da saúde. Então, o equilíbrio é fundamental, né? Sem um exagero de atividades que desorganize o idoso e o ambiente familiar e as pessoas que estão ao seu redor, mas também cuidado para não ter uma redução, né, dessas atividades a ponto de o idoso
se manter só nas atividades de autocuidado e entre, né, uma atividade de autocuidado e outra, ele ficar até alheio, né, ao que está acontecendo. Né? É importante sempre estar conectado, né, com esse mundo exterior, com as pessoas, com o que está acontecendo no dia a dia. Né? E podem até existir idosos que gostam tanto de rotina que ficam muito rígidos, eles podem ter já uma tendência de personalidade para isso e não aceitam nada que fuja da rotina. Então, para esse perfil de pessoas, talvez a dica seja outra. Ofereça já os desafios de antemão para que ele mantenha uma certa flexibilidade psicológica, emocional, para que ele possa vivenciar também a beleza e os desafios que não são da rotina, que podem estar fora disso, né? Sim. Marisa, eu espero que a gente tenha convencido a quem não gosta de rotina a ter um pouquinho mais de rotina, e quem já tem rotina, meus parabéns. Para quem é apegado demais à rotina, vão pensar em variar um pouquinho para aumentar o repertório para o seu cérebro, para as suas emoções. Então tudo isso deve ser equilibrado, como a Marisa acabou de falar para a gente. Marisa, então eu e você estamos aqui na Goki Geriatria, sempre muito satisfeitas de poder contribuir para a sua saúde. Se tem algum assunto que você queira que a Marisa trabalhe junto a esse canal, só deixar nos comentários. A gente vai ter uma maior alegria de ler e poder contribuir. Se você achou esse assunto bom, compartilha com quem você ama e a gente te espera para o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!